Os três foram atingidos por um segundo choque. Freya estava disposta a apostar tudo, colocando tudo em jogo em um jogo de guerra. Se ela perdesse, perderia tudo, tornando-se nada mais do que uma rainha nua. Você pode ter quantos cooperadores quiser, você pode até se aliar a todas as famílias da cidade. Vou enfrentar tudo o que você trouxer apenas com minha família. Ela até forneceu uma desvantagem, demonstrando a extensão de sua determinação. Abaixando sua coroa, a deusa estava olhando para uma pessoa e uma pessoa sozinha. Vamos duelar, Hestia e Bel. O silêncio caiu, seus três olhares se cruzaram e se entrelaçaram. A se observou como um observador, engolindo em seco. A primeira a falar foi Hestia. Freya, eu realmente te odeio. Isso apenas deixou claro, eu não posso simpatizar com a sua maneira de fazer as coisas e não consigo simpatizar com você. Manter meus seguidores como reféns, machucar Bel, eu me ressinto de você e vou desprezá-la por toda a eternidade. Mas por que você está tão preso a Bel? Por que você iria tão longe? Os olhos de Hestia brilharam com malícia e desprezo. Porque você é uma deusa do amor? É realmente só que você gostou dele? Ou que o deixou tão desesperada com isso? Seu olhar mudou de desprezo para clareza. Hestia deixou de lado sua posição e seu domínio estava pedindo como uma deusa companheira. Freya, o que você realmente quer? Não houve resposta. A brisa fresca da janela quebrada e o pálido luar iluminaram o perfil enquanto a deusa de cabelos prateados olhava para baixo levemente. Para Bel, ela parecia quase uma criança perdida que não sabia o que queria. Sentindo que o silêncio nunca seria quebrado, Hestia suspirou baixinho e apertou a mão que segurava enquanto olhava para o menino ao lado dela. Bel, o que você quer fazer? Ele foi a maior vítima de toda essa situação, assim como o gol que seria disputado nos próximos dias. Então ela deixou a decisão para ele, seus olhos dizendo que ela acreditava que ele era o mais adequado para decidir isso. Bel lentamente soltou sua mão e deu um passo à frente. Se vencermos, você também ouvirá meu pedido? Muito bem, o que você quer? A deusa perguntou com indiferença. Permita-me encontrar Sir mais uma vez. Não, ele balançou sua cabeça. Por favor, deixe que eu a conheça verdadeiramente. Seus olhos prateados se arregalaram e ela ficou sem palavras antes de finalmente desviar o olhar. Seu cabelo estremeceu e sua expressão ficou em branco por um momento antes de ela olhar para ele. Como quiser. Eu não sei que verdade é que você está procurando, no entanto, aceitação mútua. Todos os termos foram cumpridos e Perseu foi a testemunha. Com o testemunho do seguidor de Hermes, a decisão chegou naquele dia e se tornaria o consenso da cidade. Senhora Freya, os membros da família Freya que subiram correndo as escadas e romperam pela porta no mesmo momento. Freya silenciosamente liberou sua divindade. Seu poder sacudiu a sala com um vento, parando a enxurrada de aventureiros que se aproximavam e fazendo com que largassem suas armas. Mesmo Hogni e o resto lutando do lado de fora pararam em estado de choque e olharam para o último andar da casa. Uma quietude encheu o horário e o combate cessou em todos os lugares. Os olhos de Ai se arregalaram, Ryu ficou em estado de choque, a família Hestia, a família Loki e todos os outros que se reuniram voltaram a olhar para a câmara onde as deusas se enfrentavam. Tudo bem, então é um duelo, Freya. E a determinação de Freya, aceitando ambos, Hestia falou com uma voz que alcançou muitos ouvidos. É um jogo de guerra, seu grito alcançou o céu, foi uma proclamação, o maior jogo de guerra de horário. O sino havia tocado, sinalizando a abertura do que mais tarde viria a ser chamada da guerra entre famílias. Se você chamou isso de ridículo, eu não discordaria. Ainda me lembro disso agora, uma manhã fresca de primavera. Foi por acaso que tive um vislumbre daquela criança. O brilho de sua alma era tão pequeno, incomparável com Otay e eles, mas foi lindo, translúcido, uma cor diferente de qualquer outra que eu já tinha visto antes. Eu quero isso. No momento em que o vi, esse pensamento me atingiu. Uma luz deslumbrante, uma cor rara, um brilho poderoso. Eu tenho um péssimo hábito de querer recolher as almas que me chamam a atenção quando as vejo. No começo, era apenas uma luxúria sem verniz. Eu ri no fundo da minha mente quando ele olhou tão acaloradamente para mim. E me aproximei daquela criança que, como um coelhinho, era tão cauteloso com o que o rodeava.
e estendi a mão para a pedra mágica escondida em seu peito. Você deixou cair isso. Começou como uma mentira. O começo foi apenas uma mentira, porque quem o conheceu primeiro foi Sir e não Freya. Eu sou Sir Flower, Bell. Se fosse o meu eu normal, eu teria apenas tentado roubá-lo imediatamente. Eu teria descoberto a família a que ele pertence. E se isso não fosse incômodo, eu teria me aproximado com a mais cruel das bruxas e o roubado. Na mesma época, eu me controlei, porque foi Sir quem o conheceu e não Freya. Foi um jogo, interpretação de papéis, então decidi fazer de forma diferente. Para uma mudança de ritmo, decidi conter um pouco da minha arrogância divina e observá-lo se desenvolver por um tempo. Ainda era eu, afinal, eu tinha certeza que acabaria não conseguindo resistir e estender a mão para pegá-lo antes do tempo. Então pensei por que não esperar um pouco no começo. Além disso, eu havia falhado tantas vezes antes. Meu verdadeiro desejo é acontecer em meu world. Deus ou criança, não importava para mim. Procurei por tanto tempo por alguém digno de estar ao meu lado, nos céus e também no reino mortal, então eu tinha muitas esperanças para a criança, pois aquela alma era como nenhuma outra que eu tinha visto antes. Decidi tratar sua alma com mais cuidado, com mais carinho, com mais deliberação para extrair seu verdadeiro brilho. Assim começou um relacionamento entre um menino e uma menina, diferente de tudo que já havia feito. Para qualquer um que me conhecesse, parecia bastante lento e incaracteristicamente passivo. Pensando agora, isso pode ter sido um erro. No começo foi exatamente como eu esperava. Eu não estava contente em apenas sentar e esperar, então iniciei o Silverback e, pensando que ele estava faltando, dei a ele um grimório para torná-lo mais forte, mais digno. Enquanto interagia com ele na taverna e quando olhava para baixo de Babel todos aqueles dias, meus pensamentos eram apenas sobre meu futuro world. Então tentei polir a alma daquela criança, mas inesperadamente algo começou a ficar estranho. Não foi repentino, silenciosamente, lentamente, antes mesmo que eu percebesse, as engrenagens pararam de engatar e começaram a ranger. Uma ondulação se espalhou pela primavera fresca e calma sob o luar. Minha vontade divina foi gradualmente corrompida pela água límpida. Houve sinais. Mesmo enquanto eu estava preparando o julgamento do Minotauro, onde ele poderia morrer facilmente, eu apareci diante dele como se naquela noite disse algo estranho. Mas você não precisa ir em aventura, certo? Era totalmente contraditório, risivelmente absurdo. Essas palavras rezando por sua vida no reino mortal, embora eu tivesse decidido que perseguiria sua alma se ele voltasse para os céus. Ao voltar da taverna, inclinei minha cabeça em confusão com minhas próprias ações. Na época, concluí que havia exagerado um pouco no meu desempenho de papéis. Claro, se pode dizer algo assim, mas essa não era a minha vontade. Eu havia me concentrado demais no lançamento dos dados, e as pequenas discrepâncias começaram a aumentar. A frequência das minhas intervenções diminuiu e agi mais para protegê-lo. Seu retorno da ruína, quando o estimulei a enfrentar o Minotauro mais uma vez quando ele estava prestes a despertar. Fiquei agitado e ordenei a meus seguidores que não o deixassem morrer. Meu tempo como Freya diminuiu e meu tempo como Sir aumentou. Fiquei surpresa quando percebi isso. Algo havia mudado dentro de mim. Qual foi a causa? Porque eu continuei fazendo almoços tão desajeitados como uma donzela inocente. O nome que recebi de Horn exerceu alguma influência sobre meu corpo, ou foi porque aquela criança era totalmente tola, lamentavelmente ingênua e direta? Foi porque seu potencial e a maneira como ele perseguiu o que deveria ser um objeto inalcançável a toda velocidade era tão brilhante que deixou meu eu imutável com ciúmes? Não sei. Acho que não houve nenhuma razão direta. Se eu tivesse que colocar em palavras, eu só poderia dizer que simplesmente aconteceu. Não demorou muito para que o eu observasse constantemente, procurando por ele o tempo todo. Quando eu dei a ele os almoços embalados, eu amei o sorriso que se espalhou em seu rosto. Quando ele estava conversando com outra mulher, incomodou-me um pouco quando seu rosto ficou vermelho porque alguma outra mulher o estava provocando. Quando sua vontade branca pura mostrava indícios de melancolia. Quando ele estava preocupado, ferido, mas ainda com a cabeça erguida e tentando seguir em frente, eu realmente pensei, sem nenhum motivo oculto, que queria apoiá-lo.
Havia tantos exemplos que eu não poderia listar todos, mesmo quando passei momentos ridiculamente triviais com ele, e no decorrer de tudo, me apaixonei por ele. Eu não entendi isso, percebi que era uma coisa extremamente embaraçosa, eu não queria reconhecê-lo de forma alguma, mas eu estava atraída por ele, não como uma divindade, mas como uma mulher.